Hoje não é diferente, nós vamos tratar de um tema muito importante. Vamos falar da locação não residencial. Quando nós falamos de locação, quem pode fazer a administração de bens? O corretor de imóveis pode fazer a administração de bens. Não só o serviço de locação. A locação é a apresentação. A locação, o corretor apresenta o inquilino, o futuro inquilino, para o locador. E aí ele cobra, normalmente, a sua comissão, seus honorários, com base nisso, né? Com base nessa transação. Mas o corretor de imóveis também pode prestar o serviço de administração de bens. E para isso tem que ter conhecimento em locação. Falar de locação não é tão simples, mas vamos deixar simples. Por quê? Porque existe realmente uma legislação que trata do assunto. Muito importante, que é a lei do inquilinato. Mas nós temos outras leis, nós temos súmulas, jurisprudências, temos também o Código Civil. Então, quando a gente trata de locação, tem muito assunto. Vamos lá, vamos fazer um resumo didático aqui, que tenho certeza que você vai ter uma noção que vai te ajudar na sua vida. Então, preste atenção. Quando eu falo de locação, nós temos aí, em primeiro lugar, o primeiro fundamento para a locação é a Lei 8.245, de 91. Temos uma segunda lei, que é a Lei 12.112, de 2009. Essas leis vão tratar da locação residencial, não residencial e por temporada. De bens imóveis, isso mesmo, anota aí, de bens imóveis. Quando eu falo de locação, não residencial, por temporada ou locação residencial, de bens imóveis, são essas leis que vão tratar do assunto. Temos também o Código Civil, que também trata de locação. Quando eu falo de locação de bens móveis, é o Código Civil que eu vou utilizar. O Código Civil também trata de locação de bens imóveis. Sério, professor? Sério. Quais? Aí eu explico para você. Quando eu falo de uma vaga de garagem autônoma, é o Código Civil que vai tratar. É isso mesmo. A vaga de garagem autônoma é o Código Civil que vai tratar. É aquela vaga que tem matrícula própria, é matrícula autônoma. Então eu vou utilizar o fundamento do Código Civil. E espaços publicitários, o outdoor, também é o Código Civil que eu vou utilizar. Apesar, né, de ocorrer essa locação vinculada a um imóvel, também é o Código Civil. Aparece também hotel, motel, aparte hotel, também uma locação do Código Civil. Então veja, o Código Civil, ele regulamenta locações de bens móveis, mas também locações de bens imóveis, em algumas situações determinadas, como em caso de espaço publicitário, vaga de garagem autônoma, hotel, motel e aparte hotel. Acabou, né, professor? Não, tem mais, anota aí, vamos lá. O terceiro fundamento que nós temos para tratar de locação realmente é o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra, ele também trata de locação. E trata de locação de imóveis rústicos e rurais. Então anote aí, nós temos três fundamentos importantes. Nós temos o fundamento da Lei 8.245, que existe o apoio da Lei 12.112, de 2009. Nós temos o segundo fundamento, que é o Código Civil, e temos o terceiro fundamento para a locação, que é o Estatuto da Terra. Então olha só, muita coisa para estudar, muita informação importante. Quando nós falamos de locação, o que é importante você saber, né? A Lei 8.245, de 91, é a lei que trata de locação de bens imóveis, não residenciais também. Vem a Lei 12.112, de 2009, para alterar algumas coisas, algumas situações importantes. Mas essa lei, ela só veio para alterar algumas coisas. Tanto é que eu tenho nessa lei, no texto de lei, uma lauda, uma folha. Uma folha não vai substituir a lei antiga. Então, infelizmente, a gente vê por aí nas mídias que a Lei 8.245 já era. Não é verdade, isso é mentira. Ela está aí, está forte, está viva, né? Nós temos mais uma lei que veio fazer algumas alterações e pequenas alterações. Então, cuidado com isso, essa lei não substituiu a Lei 8.245. A Lei do Inquilinato continua viva e continua sendo a Lei 8.245 de 91. Fique atento em relação a isso. Vamos lá. Professor, o que é a locação não residencial? Quando eu falo de locação não residencial, é uma locação muito importante. Nós sabemos que no Brasil existe realmente o princípio da função social da propriedade. A propriedade é um princípio constitucional, ela está aqui para ser usada. O pequeno comerciante, o pequeno empresário, ele emprega muito mais que grandes multinacionais. É uma realidade. Multinacional você é um número, a verdade é essa. Nem todo mundo trabalha em uma multinacional e quando trabalha é um número. Então os pequenos comerciantes empregam muito mais. Diversas pesquisas já foram feitas a respeito disso. Entre várias pesquisas, acho que a última, que até foi divulgada nas mídias, a do Sebrae, não é isso?
né, cerca aí de 96% para mais, né, trabalham em pequenas empresas. Então precisa, o comerciante, o pequeno empresário precisa de uma proteção. Nós vamos falar qual seria essa proteção. A Lei 8.245, ela trata então da locação não residencial. Quero deixar bem claro, quem assiste Questão de Direito não dorme no ponto, hein? A locação não residencial é uma nomenclatura utilizada no texto de lei, mas estamos falando aqui da locação comercial, industrial, empresarial e até de shopping center por analogia, tá? Então fique atento. Por quê? Porque o texto de lei trata, né, a nomenclatura como locação não residencial, mas nós podemos chamar também de locação empresarial, comercial, industrial. Isso eu posso fazer também, está correto falar assim também, ok? Então fique atento em relação a isso. E volto a falar que a lei trata de locação de shopping center por analogia, porque shopping center tem alguns entendimentos, alguns conceitos diferentes, a locação de shopping center, mas utiliza a lei 8.245 também. Quando nós falamos da locação não residencial, que é a locação comercial, o que é importante a gente saber? Nem sempre é uma locação feita para comércio, para abrir o comércio, a empresa. Cuidado, uma empresa, pessoa jurídica, pode fazer uma locação para um funcionário, para que ele resida nessa propriedade. E também é uma locação não residencial. Professor, mas a empresa alugou para ele morar, é residencial. Não, como foi a empresa que fez a locação, é considerada uma locação não residencial. Então nós temos discussões doutrinárias sobre isso também, tá bom? Então é importante deixar claro, é o entendimento de muitos juízes e nosso Poder Judiciário. Quando eu falo de locação não residencial, é importante saber que o objetivo dessa locação, normalmente, em regra, salvo a exceção, é realmente gerar comércio, circular riqueza, empregos, ou seja, locação não residencial é para que não seja, em regra, né, não seja a locação residencial. É uma locação para fins de comércio, para fins de tecnologia, para fins de empreendedorismo. Então esse é o objetivo dessa locação. É uma locação que eu faço não para residência, para moradia, mas sim para trabalho, né? Então essa locação, ela tem o escopo, o laboro, o trabalho. Então esse é o objetivo dessa locação. Professor, o que essa locação tem de diferente de outras locações como a residencial e por temporada? A locação não residencial, nós temos aí a oportunidade de usufruir da ação renovatória, que já foi tema do Questão de Direito. A ação renovatória é a ação que o advogado, o comerciante, né, o inquilino, o locatário, poderá usufruir para que ocorra uma renovação do contrato de forma compulsória. O nome da ação é ação renovatória. Essa ação renovatória tem o objetivo de pedir ao judiciário que declare realmente procedente, né? O objetivo é a procedência da ação, para que declare a renovação automática e compulsória do contrato. Quando eu falo da renovação automática e compulsória do contrato, isso quer dizer que o Poder Judiciário vai renovar o contrato de forma obrigatória. Poxa, mas por que isso? É uma forma de proteger o comerciante. Para fazer a ação renovatória, eu preciso ter alguns requisitos. Então preste atenção. Vamos lá, escreve aí no seu caderno, vamos embora. Professor, quais são os requisitos para propor uma ação renovatória? Primeiro requisito, o contrato tem que ser escrito. Então não caberia o contrato verbal. Segundo requisito, o contrato também tem que ser determinado. Data de início e data de fim. Segundo requisito. Acabou, né, professor? Não, só falamos de 2 requisitos, tem muito mais. Vamos lá. Terceiro requisito. Eu preciso estar no imóvel há 5 anos. Na propriedade há 5 anos. 5 anos. Cuidado aí, para um pouquinho, espera um pouquinho, porque aqui tem discussão jurisprudencial. Alguns doutrinadores defendem que o contrato não precisa ser de 5 anos, hein? Um contrato direto de 5 anos. Pode existir uma relação contratual de 5 anos. Professor, o que você acha sobre isso? Eu defendo no meu livro isso também. Por quê? Porque a verdade é uma só. Se eu ficar aí preso há 5 anos no contrato, nenhum locador, o mais bobo do mundo, vai fazer um contrato de 5 anos. E aí eu deixo de usufruir desse instrumento para proteger o comerciante, né, o inquilino, o locatário. Então o entendimento, acho perfeitamente possível, acho correto, sim, que esse contrato de 5 anos não seja o contrato de 5 anos, mas que seja feita a prova de uma relação contratual de 5 anos. Professor, não entendi nada. Vai entender sim, olha só, didático aqui, hein? Não precisaria ter o contrato de 5 anos, mas sim contratos de 2, mais 1. Você provar que existiu uma relação contratual escrita de 5 anos,
Não precisa ser um contrato de 5 anos, mas pode ser vários contratos de 5 anos, vários contratos que na somatória de 5 anos, tá bom? Então, é a relação contratual de 5 anos. Professor, próximo requisito, 3 anos na mesma atividade. Ou seja, eu fiz a locação aqui do estúdio da TV Cresce, o professor ficou aqui 3 anos gravando. Legal. 3 anos gravando, dá para entrar com a ação renovatória? Não, não dá, porque tem que ser uma relação contratual de 5. Então, cuidado, isso aqui é cumulativo, hein? 5 anos na propriedade e no mínimo 3 anos na mesma atividade. Professor, não entendi. Olha só, eu abro um comércio, um estacionamento, mas eu estou vendo que estacionamento não dá naquela região, naquele bairro. Aí eu fecho o estacionamento, depois de 2 anos, e abro, sei lá, um bar com música sertaneja, MPB, e fico 3 anos lá. Professor, dá para ingressar com a renovatória? Dá, porque eu fiquei 3 anos na mesma atividade e 5 anos no imóvel. Diferente se eu fiquei 2 anos com estacionamento, depois eu abri um mercado lá, fiquei mais 1 ano, vi que mercado não era bom negócio, e aí eu abri o bar com show ao vivo, 2 anos. Ou seja, eu estou 5 anos no imóvel, mas eu fiquei no comércio, na atividade exercida, só 2 anos. Aí não seria correto eu ingressar com a ação. Se eu ingressar com a ação, eu vou perder, vai ser improcedente por falta de requisito. Então vamos lá, acorda aí, vamos embora. Vamos repetir aqui. Professor, quais são os requisitos então para ingressar com uma renovatória? Contrato escrito, contrato determinado, relação contratual de 5 anos. Professor, quanto tempo na atividade? Na mesma atividade, 3, cuidado que é cumulativo. Acabou, né? Não acabou nada. Existe uma prescrição que precisa prestar muita atenção, hein? Porque esse tipo de ação, eu não posso entrar a hora que eu quero. Eu tenho que usufruir dessa ação, desse instrumento, no momento oportuno. E qual seria o momento oportuno? Então, atenção, atenção, vamos lá, para o que você está fazendo, presta atenção nisso, porque isso é importante. Não adianta você ter todos os outros requisitos, se você não tem esse, você vai perder a ação. Então, cuidado, presta atenção aqui. Eu só posso ingressar com essa ação renovatória, que tem o objetivo de renovar o contrato de forma compulsória, no último ano, 6 meses antes do final. Entendi, professor? Eu só posso ingressar com essa ação, é o prazo, hein? Não posso criar prazo não, é esse prazo. Eu só posso ingressar com essa ação desde que seja no período do último ano do contrato, 6 meses antes do final. Para ficar didático, ó, eu só posso ingressar com essa ação no último ano, 6 meses antes do fim. Pronto, né? Mudei, mas é a mesma coisa. 6 meses antes do fim. Ou seja, nos últimos 6 meses não posso ingressar com essa ação. Nos últimos 6 meses ao final do contrato. E antes do último ano também não posso ingressar com essa ação, porque se eu ingressar, tem até o direito de petição, né, mas eu vou perder essa ação por falta de requisito. Cuidado com isso, tá bom? Então são requisitos dessa ação renovatória. Quando eu falo de locação não comercial ou não residencial, não comercial não residencial, né? Comercial sim, né? Retificando aqui. Quando eu falo de locação comercial, não residencial, agora sim, eu estou falando de uma locação determinada, prevista na Lei 8.245 de 91. Essa locação trata aí, né, nós temos o assunto da ação renovatória, mas também nós temos uma ação nova das ações locatícias, que é uma ação jurisprudencial e doutrinária. Professor, eu não sei o que é uma ação jurisprudencial e doutrinária, vou explicar. Nós temos diversas ações no Brasil que são previstas no Código de Processo Civil, no Código de Direito Civil, muitas ações, a maioria, mas nós temos muitas ações que não são previstas na lei. Professor, então não existe? Claro que existe. São ações criadas pela doutrina, pelos livros e pelos julgados, pela jurisprudência. Então é perfeitamente possível utilizar ações que são criações jurisprudenciais e doutrinárias. Nós temos muitas, professor, diversas. Nós temos aí cerca de mais de 68 ações doutrinárias e jurisprudenciais. Uma delas é a ação declaratória de sócio-afetividade, é a prova do amor, né? Aquela ação que você faz para incluir o seu nome na certidão de nascimento daquela criança que você cuida e você não é pai, não é mãe. Então, você é aquele caso que fica 2 pais, 2 mães, é uma ação doutrinária e jurisprudencial. Outra ação que é doutrinária e jurisprudencial, a título de exemplo, né, é a ação também, essa ação que nós estamos falando, que é a ação de indenização de fundo de comércio. A indenização de fundo de comércio, por enquanto, ainda não é tratada em lei própria e também não é tratada dentro da lei, principal lei, que é a Lei 8.245 de 91. Infelizmente, acredito que em breve teremos alguma normativa sobre o assunto. Mas fato hoje é uma ação real, uma ação verídica, que você pode ingressar contra o locador, você inquilino, para pedir uma indenização do fundo de comércio que você criou naquela empresa. Essa ação é possível
e também eu utilizo os requisitos da ação renovatória, que são 5 anos no imóvel e 3 anos na mesma atividade. Quando eu tenho 5 anos no imóvel, mais 3 anos na mesma atividade, hoje existe uma relação de fundo de comércio que eu posso aí ingressar com uma ação para pedir uma indenização. Claro, né? Esse tipo de ação eu só vou ingressar toda vez que realmente eu fui prejudicado, induzido a erro. Ou seja, o locador me tirou do comércio. Pode entregar para mim. Você tem salão de cabeleireiro, pode entregar para mim. Pode sair daí. Você tem uma pizzaria, um estacionamento, um lava rápido. E isso cabe para profissionais liberais também. Médico, dentista, advogado, contador. Ó, você está 10 anos aí, mas agora não quero mais alugar para você. Pode sair daí. Caberia, sim, né? Isso é prático, isso é real. Caberia uma ação de indenização de fundo de comércio. É uma ação hoje doutrinária e jurisprudencial que ganhou muita força. O objetivo dessa ação é proteger o comerciante, o pequeno empresário, porque ele é quem mais emprega. Aquele ditado, né, quando você trabalha numa empresa pequena, normalmente você é tratado com respeito, porque você não é um número, né, então é mais difícil até uma dispensa, porque o proprietário da empresa vai pensar 10 vezes antes de te dispensar. Então é diferente, é uma situação diferente. Então por isso existe uma proteção que vem nos nossos julgados, da doutrina, da jurisprudência, para realmente proteger esse pequeno comerciante. Essa ação de indenização de fundo de comércio ela é perfeitamente possível quando existe sim uma relação contratual de 5 anos, 3 anos na mesma atividade. Ah, professor, então hoje alugar um imóvel onde o inquilino comerciante, né, locação não residencial, ele fique mais que 5 anos é um risco? Sim, sim, porque ele tem fundo de comércio. Salvo exceção, casos de fortuito, força maior, falência, o comércio faliu. Se o comércio faliu, como que eu vou pedir indenização de fundo de comércio? Tem uma discussão em relação a isso, porque às vezes o aluguel um absurdo, né, fez com que eu viesse a falir, né, ocorresse a falência, mas fato é que, segundo os julgados, faliu, não tem fundo de comércio. Desapropriação ou atos administrativos, né, então também podem inibir esse fundo de comércio. Entre outras teses que são utilizadas, que foi tratado também no programa próprio Oriento, você assistir se não assistiu. Quem já assistiu, parabéns. Fechado? Vamos lá, professor, locação não residencial. Então, essa locação, ela é diferente? Não é que ela é diferente. É uma locação que tem um objetivo, uma finalidade realmente não residencial, né? É uma locação com o objetivo de ter comércio, empresa. Então, é uma locação com fim social, claro, com fim social de emprego, não é isso? Gerar emprego, utilizar a função social da propriedade, aplicar a utilização do princípio constitucional da função social da propriedade. Vamos lá. Quando eu falo desse tipo de contrato de locação, o ideal é que o contrato de locação bem feito tenha o título correto. Não existe contrato genérico, não existe ação genérica. Vou fazer um contrato de locação no residencial, professor. Quais são as dicas? A primeira dica é o título, né? O contrato bem feito começa pelo título, então tem que aparecer lá, locação não residencial. Importante. Professor, posso colocar locação comercial? Perfeitamente possível. Industrial? Também. Então, tudo isso é a mesma coisa. Então, fique atento em relação a isso. Professor, posso incluir nesse contrato uma cláusula informando que o inquilino não terá direito a fundo de comércio? Não, essa cláusula é nula, né? O autor da ação de indenização de fundo de comércio pode pedir a nulidade dessa cláusula. Tem sentido. É uma cláusula abusiva. Segundo os julgados, segundo a jurisprudência. Claro, tem discussões, direito sempre tem discussões para os dois lados. Professor, e mais? Esse contrato também eu vou usufruir de garantias. Todo contrato de locação, eu preciso lembrar que tem 3 garantias, hein? Primeira garantia, fiador. Garantia pessoal dos bens do fiador. Mas cuidado, fiador não pode incluir no contrato de locação o seu bem. Ele é a garantia, não tem que aparecer bem nenhum não, hein? Segunda garantia, caução. Pode ser em dinheiro, pode ser um bem móvel, pode ser um bem imóvel e pode ser um bem de terceiro. Presta atenção aí, corretor. Pode ser um bem de terceiro, hein? Eu posso dar um imóvel em garantia para o meu amigo que está aqui, o Felipe. Eu estou dando um imóvel para ele morar. Ele casou, ele vai morar no apartamento, eu estou dando. Professor, mas isso é caução? É caução, com um bem de terceiro. Cuidado que tem muito corretor que não sabe disso, hein? Não pode, você perde negócios. Então existe sim a garantia com bem de terceiro. Ela é possível. Tanto é que eu dei o meu imóvel em garantia para o Felipe e esse imóvel eu vou averbar. Vou pegar o contrato de locação do Felipe e vou averbar aqui nesse imóvel. Professor, mas isso é cara de fiança, fiador. Não, não. É caução com bem de terceiro. Fiador não tem que aparecer imóvel, hein? Ah, mas eu só incluí no contrato para proteger. Não pode. Você pode até colocar numa pastinha os imóveis que o fiador tem. Para amanhã, se acontecer alguma coisa, você saber por onde você vai executar. Mas eu não posso mencionar isso no contrato. Está errado. Existe uma duplicidade de garantia. Segundo a Lei 8.245 de 91, nós podemos ter uma garantia de 3 ou nenhuma, porque eu posso fazer um contrato sem garantia. Cuidado com isso, tá bom?
Bom dia, professor. Aluguei meu estabelecimento. O inquilino fechou e não me avisou. Agora não quer me pagar o aluguel do mês. Como proceder? Linda, deixa eu te falar uma coisa. Olha que interessante. Primeira coisa, infelizmente pode chegar um profissional jurídico e falar assim para você: ah, o imóvel é seu, tá vazio, entra. Cuidado com essa informação. O ideal é que você, se você realmente sabe que o imóvel está vazio, tem que fazer ação de despejo. Nessa ação de despejo, você já informa que esse imóvel foi abandonado e pede a emissão na posse. Pede a emissão na posse. Aí vai recolher a guia do oficial de justiça e vai entrar nesse imóvel com o oficial de justiça. Essa ação você pode acumular cobrança também de aluguéis em atraso, pode acumular também. Por que eu falo isso? É uma proteção para você. Nós temos um golpe hoje. Nós temos muitos inquilinos que ficam devendo 5 meses, 6 meses. Ele abandona o imóvel. Quando ele abandona o imóvel, por orientação jurídica incorreta, normalmente o locador é orientado: o imóvel é seu, você tem a chave, cai para dentro, ele abandonou o imóvel. Mas era tudo que o inquilino mal pagador queria, porque ele ingressa com uma ação de perdas e danos contra você, alegando que sofreu dano moral e sofreu dano material. Cadê meus bens? A geladeira, fogão, onde você colocou? Cadê a bicicleta, que valia R$3.000? E aí normalmente pede, utiliza, usufrui do Instituto da Compensação. Ou seja, aquele inquilino que estava devendo para você R$10.000, R$20.000, R$5.000, vai passar a ser credor, porque você vai dever para ele. Ou no máximo, na menor das hipóteses, situações, vai ocorrer a compensação. Cuidado, isso é uma fraude, né? É uma tese que muito inquilino está utilizando. Então cuidado, só entre no imóvel alugado com a emissão, autorização judicial. Esse negócio cai para dentro do imóvel é seu. Cuidado, é um risco que você está assumindo. O contrato não residencial é somente quando o imóvel em questão não é utilizado para fins residenciais, certo? Diego? Sim, normalmente, em regra, sim. O imóvel, a locação não residencial, ela é utilizada para fins onde não existe uma residência, moradia. Mas cuidado que nós temos uma exceção. Por quê? Qual que é essa exceção? Quando uma empresa aluga um imóvel para um funcionário morar, residir, essa locação também pode ser chamada de locação não residencial. Por mais que seja para uso de moradia, para fins de moradia, como foi a empresa que fechou o contrato de locação, acaba sendo utilizado aí o título de locação não residencial. Poderá ser utilizado também. Às vezes, na prática, a gente não vê isso por falta de conhecimento, tá? Então, seria uma exceção. Grande abraço, Diego. Acompanha o professor, se inscreve no canal no YouTube. Bom dia, professor. Quando existe uma árvore em frente ao imóvel locado, calçada, de quem seria a responsabilidade da poda? Locador ou locatário? Hudson, olha, responsabilidade. Vamos resumir aqui para ficar didático? Olha que legal para você explicar para todo mundo, hein? Responsabilidade na locação. Manutenção, inquilino. Manutenção, inquilino. Estrutural, locador. Se a árvore está causando transtornos, né, em virtude da falta de manutenção, aí você tem que pedir a poda, né, tem que tratar, cuidar da árvore, tá? Porque é manutenção, entendeu? Então, se fosse um problema estrutural da casa, locador, sem desculpa nenhuma. Agora, quando é um problema de manutenção, seja o que for, é o inquilino. Então, vamos resumir o que a jurisprudência diz, tá bom? Um abraço para você. Bom dia! Uma locação residencial com locatário, sendo pessoa jurídica, figura a locação não residencial em sua integridade? Felipe, sim. Se a empresa faz a locação para a moradia de um funcionário, por mais que o objetivo desse contrato seja a moradia, esse contrato ele é tratado como contrato de locação não residencial segundo a doutrina. Legal, bacana. Professor, em locação não residencial, em nome de pessoa jurídica, o responsável pela empresa pode ser o fiador apresentando o seu bem? Rejane, olha, vamos lá. Pode sim, mas não é fiador, tá? É caução com bem próprio. Eu sou empresário, eu alugo uma empresa para o Felipe residir, né? Essa locação é não residencial, por mais que seja para o Felipe residir. E eu posso aparecer no contrato, eu posso ser a garantia do contrato, mas não é fiador. O fiador jamais vai ser ele mesmo. Eu sou o inquilino e sou o fiador. Isso não existe. Eu sou inquilino e posso dar um bem em caução próprio, tá bom? Legal. Só para ficar atento, para não errar. Legal, bacana, um abraço para você. Conte comigo sempre, eu agradeço mais um programa, agradeço a audiência também, foi uma audiência bacana, fico muito feliz, a gente vem com muito amor e carinho aqui, juntos ficamos mais fortes. Então, o professor acredita muito nisso, que conhecimento ninguém tira da gente. Quero agradecer e quero desejar a você felicidade, sorte, paz, amor, saúde, tá bom? Tudo de bom. Um abraço, tchau!